Estamos voltando com as informações. Agora 7 horas e 44 minutos. Dr. Alexander Bez, psicólogo, doutor em psicologia, especialista em psicologia, conosco neste momento aqui no Alvorada Notícias. Dr. Alexander Bez, bom dia, prazer tê-lo mais uma vez aqui dentro do Alvorada Notícias. Bom dia, Marcelo, prazer é todo meu. Um abraço a você, todo o pessoal da produção, todas as pessoas que nos estão escutando. Dr. Alexander Bez, a guerra ela faz um estrago econômico. Todos os países estão sentindo os reflexos, inclusive o nosso também, mas há um outro problema também que a guerra causa. É o problema psicológico. Como está todo esse problema causado por uma guerra que não são poucos os problemas? Bom, todas as guerras têm uma conotação psicológica extremamente negativa, né? As pessoas sofrem muito, perdem os seus parentes, perdem as suas coisas, deixam tudo para trás, aquilo que conquistou, principalmente porque é uma guerra sem fundamento nenhum. Então, como é uma guerra muito complicada, e é uma guerra que causa uma iminência, Marcelo, de uma terceira guerra mundial, né? Quer dizer, a gente está falando de um país que tem um poder assim nuclear. A gente está falando de um país que tem um poder nuclear muito sério, e essas conotações todas que envolvem causam uma ansiedade mais forte ainda, a qual a psicologia e a psiquiatria chamam de ansiedade atual bélica. É uma ansiedade que ela vem de uma virologia, né, bélica muito grande, diferente das ansiedades tradicionais, porque nessa ansiedade você acarreta economia, você acarreta fator conjugal, você acarreta fator familiar, você tem todas umas questões que levam a pessoa a um sofrimento muito grande, onde você não tem um fim. Então é uma ansiedade extremamente angustiante, e é o pior tipo de ansiedade que tem, porque além do fator emocional da ansiedade, você vai ter o fator físico, que é a angústia. A angústia, para quem não sabe, é a representação física da ansiedade. Então é um sofrimento muito grande. E também tem uma conotação de guerra, Marcelo, que eu falo para você, todos os nossos ouvintes da Alvorada FM, que existe uma situação em guerra que só quem realmente viveu a guerra conhece, que é o tráfico humano e é o tráfico de bebês, né? Então, existe nas guerras o sumiço das pessoas, aonde o tráfico humano, que é uma questão ainda, por incrível que pareça, mundialmente atual, na guerra ela se intensifica, trazendo mais sofrimento e mais calamidade para aquelas pessoas que estão ali. Os traficantes de pessoas, eles aproveitam-se de uma situação causada de pânico, onde aquelas pessoas que estão desesperadas se apegam a qualquer um para tentar fugir daquele drama, e essas pessoas acabam tirando proveito de uma situação como essa, doutor Alexander? Sim, existem duas conotações. Existe aquelas pessoas que ludibriam, né, que enganam as pessoas prometendo alguma fuga, alguma coisa nesse sentido, para realmente lucrar negativamente com isso, perversamente com isso, e tem aquelas pessoas mesmo que, pela fragilidade da situação, sequestram outras pessoas. É muito comum isso em guerra, Marcelo, e outra coisa que é muito comum também é o estupro por parte dos invasores, né? Isso é uma prática de guerra usada desde a antiguidade. Então, é transtorno em cima de transtorno. Quando os bárbaros invadiam outras regiões, até mesmo quando a legião romana invadia outras regiões, era costumeiro. O estupro é uma coisa abominável. Mesmo no mundo moderno, como hoje, ainda tem esse costume absurdo? Sim, exatamente. É o que você falou, é um costume completamente bárbaro, mas infelizmente ainda praticado. Isso não só nessa guerra da Rússia, mas em guerras da Síria e outras guerras que nós tivemos ali, né? Ultimamente é muito comum. Então é uma prática que diz respeito a dominar o território, a subjugar realmente ali o país invadido, mas uma prática totalmente consciente, intencional e perversa. Então veja como a ansiedade bélica ela é o pior tipo de ansiedade que tem, porque você, além de deixar tudo para trás, você
perde seus parentes, você tem situações dessas, você tem sequestros de crianças, você tem, veja, uma criança, uma criança no mercado negro paralelo de 100 a 200 mil dólares, por exemplo, é o que vale. Então, veja como a guerra acarreta desgraça em cima de desgraça, destruindo o emocional, destruindo o mental. Principalmente que o Putin tem uma personalidade, né, bélica, inclusive é um cara que tem a gente chama isso em psiquiatria de contrafóbico, é um cara que ele não tem medo da fobia, pelo contrário, ele vivencia o prazer de estar numa fobia, e ele, se for acuado, ele tem atitudes imprevisíveis. É um cara muito imprevisível pelo tipo de personalidade contrafóbica que ele apresenta. Nós estamos trazendo aqui um outro lado da guerra para você também entender. Então você imagina o sofrimento dos ucranianos, em especial das mulheres ucranianas. Eu fico pensando no sofrimento das jovens ucranianas nesse momento, doutor Alexander Bess. Sim, é um sofrimento muito intenso, Marcel, porque você não sabe o que pode acontecer, né? Não e principalmente por nós estamos numa pandemia, a pandemia não acabou. Então veja a crueldade, né, desse ditador. Realmente é um ditador, é um extremista, um radical extremista, aonde está perpetrando aí o sofrimento a milhões de pessoas, especialmente as mulheres e as crianças, e aumentando também o desespero da pandemia. Então você não tem como ter acesso à higiene, a medidas sanitárias de contenção, de máscara, ou até mesmo de vacinação, rompendo o ciclo da vacinação. Então já é uma guerra em cima de uma pandemia, né? Então é muito complicada, porque o sofrimento é muito maior. E as saídas para esse sofrimento são muito poucos, é só evasão mesmo, é só você realmente ali partir para o êxodo, né? Porque não tem muito o que ser feito. Doutor Alexander Bess, e nós que estamos observando a guerra de longe, à distância, mas também sentimos os reflexos, principalmente econômicos, dessa guerra, mas com aquela tensão. E se acontecer uma terceira guerra mundial, essa guerra não acaba mais, você também fica sofrendo de longe. Como se proteger desse tipo de situação, doutor Alexander Bess? Olha, a iminência de uma terceira guerra mundial, desde o começo, nunca foi descartada. Porque você tem um cara ali com um arsenal nuclear, que é o maior arsenal do mundo, né? O segundo é os Estados Unidos. O primeiro é a Rússia. A melhor maneira de se proteger da guerra é realmente você não estar muito ligado nas notícias, você não estar muito ali, tentar ficar muito preocupado, mas é uma guerra que preocupa todo mundo. As causas são realmente sentidas, mesmo nós a 10 mil quilômetros de distância, temos alguns reflexos aqui, principalmente porque o Brasil tem uma colônia aí, não só em São Paulo, mas principalmente aí no Paraná, em Curitiba também, você tem uma colônia ucraniana grande, né? Então, é meio difícil as pessoas não sofrerem. O melhor tipo para você, a melhor dica psicológica que se faz para não sofrer em uma guerra dessa magnitude é tentar filtrar as informações e tentar se abster de informações tão apenas de fontes fidedignas. Então, de veículos jornalísticos como o seu e como outros que trazem informações ali fidedignas, e consulados que possam ser também considerados responsáveis. As informações provindas da Rússia nunca são confiáveis, porque a censura no momento está muito grande, e as pessoas que falam a verdade por ali estão passando por uma pena de 15 anos aplicada já pelo Putin, proibindo divulgar qualquer tipo de informação, né, que traz mais sofrimento ainda. Então, para as pessoas que estão longe, como nós, por exemplo, tentar se cercar aí de informações corretas, e não ao longo do dia, mas gradativamente, de vez em quando, uma vez ou duas ao longo do dia, principalmente para quem tem parente, né, porque as pessoas somem e você fica num desespero maior de uma guerra totalmente infundada, um cara que está querendo recriar um império que não existe mais, e tem uma personalidade delirante. Então, esse tipo de personalidade do cara aumenta mais ainda a tensão, mais ainda o desespero. Então, tentar ficar longe das notícias ao longo do dia seria mais interessante para tentar sofrer menos. Pode ser uma dica funcional, são poucas as dicas funcionais que a gente pode emitir nesse sentido. Ou tentar buscar informações
com as pessoas de lá que possam também transmitir alguma coisa no sentido de trazer um pouco mais de acalento ali para a alma dessas pessoas que estão sofrendo. Esse é o psicólogo especialista em relacionamentos, professor em psicologia, Alexander Bez, passando orientações para o nosso ouvinte, também falando a respeito dessa terrível guerra entre Rússia e Ucrânia. Doutor Alexander Bez, obrigado por mais uma vez ter nos atendido. Bom dia, bom trabalho. Um abraço a você, a todo o pessoal da produção e a todo o pessoal da cidade. Eu que agradeço. Obrigado. Esta é a Rádio Alvorada.